Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o dia de hoje foi o dia que o Senhor fez, que será um dia de maravilhas, será um dia de portas abertas, será um dia de boas notícias, será um dia de reconciliação, será um dia de vida, será um dia de milagres. Oramos agora, Pai, declarando por terra toda enfermidade, toda dor, toda doença. No nome de Jesus, nós oramos agora, crendo que Jesus Cristo é a cura. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso eu oro agora por todo aquele que está doente, por todo aquele que está com câncer, por todo aquele que está com uma alergia, com uma infecção, uma inflamação. Oramos por cura total, do alto da cabeça até a planta dos pés. Como está escrito na tua palavra, Pai, enviou a sua palavra e os sarou. Meu Deus, que cada pessoa que está aqui nessa oração seja sarada pelo poder e autoridade de Jesus Cristo. Não há impossíveis para Ele. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de maravilhas. E nós declaramos vitória sobre a tua vida, vitória sobre a tua casa, vitória sobre a tua saúde. E que caia por terra agora todo tipo de encantamento, de inveja, de maldade, de obra maligna lançada contra a tua vida. Declaramos por terra que não tem poder sobre tua casa, não tem poder sobre a tua família, que toda amarra espiritual seja quebrada, cortada, desfeita, anulada no mundo espiritual, no poderoso nome de Jesus. Cancelamos palavras malditas, palavras negativas, palavras más, pragas lançadas e declaramos sem efeito sobre nós e sobre todos da nossa casa. Oramos, Pai, para que essa pessoa venha avançar. Oramos para que ela possa crescer. Oramos para que ela possa prosperar. E, meu Deus, coloca uma cerca de proteção ao nosso redor, para que a inveja não tenha poder sobre nós e muito menos os nossos inimigos. Declaramos, ó Deus, céus abertos sobre a nossa vida. E essa pessoa que entrou aqui nessa oração, já com dor de cabeça de manhã, muita dor de cabeça, que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora. No nome de Jesus Cristo eu oro pela cura total e completa dela em nome de Jesus. Também oro por essa pessoa, Pai, que está com muito desconforto no estômago. Parece, Senhor, que bateram no estômago dela. Eu declaro em nome de Jesus agora a cura total e completa, que todas essas dores abdominais que ela está sentindo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, visita a casa da Vitória e da Elaine. Coloca a tua mão sobre a vida, Senhor, dessa família que precisa de uma experiência de provisão de Deus ainda essa semana na vida deles. Que eles possam viver essa provisão. Eu libero uma palavra, vai haver provisão na casa da Vitória e da Elaine, em nome de Jesus Cristo. Também quero declarar por terra, Pai, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa para acusá-la, para criticá-la e para tentar derrubá-la. Senhor, que todo mal contra a vida dela caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória para aquele que está lutando, Pai, contra um problema financeiro. Dá vitória contra aquele que está lutando contra um problema no casamento. Dá vitória contra aquele que está lutando, Senhor, lutando pela vida numa CTI de hospital. Oramos, Senhor, por vitória. O Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o estandarte da nossa vida, o Senhor é a fortaleza da nossa casa. Eu apresento diante de Ti cada lar, eu apresento diante de Ti cada família e eu peço uma intervenção do Senhor agora. Senhor, em fé, eu me conecto com cada pedido de oração que está aqui nos comentários e juntos, Pai, nós apresentamos a Ti cada pedido de oração. Apresentamos a Ti, Pai, cada resposta que está sendo aguardada. Apresentamos diante de Ti as lágrimas que estão descendo agora. E pedimos, intervém, Pai, coloca a Tua mão de poder no nome de Jesus Cristo.
Aleluia! E agora, nesse momento, pega a tua carta para Jesus, você que fez a sua carta para Jesus, levanta ela assim, junto comigo, e diga assim: Senhor Jesus Cristo, te entrego a minha carta, meus pedidos de oração, meu clamor. Eu apresento diante de Ti as minhas razões. Eu apresento diante de Ti a injustiça contra mim. Eu apresento diante de Ti os desafios que eu tenho pela frente. Eu apresento diante de Ti todos os pedidos em favor do meu casamento, dos meus filhos, da minha saúde, das minhas finanças. E eu te peço, toque-me, Jesus, com o Teu poder. Jesus, toque na vida de todo aquele que está nesse propósito, levantando a sua carta agora para Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Diga assim comigo: gratidão, ó Jesus. Diga assim: gratidão, Jesus, porque o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está operando. Glória a Deus. Amém. O Senhor me deu uma palavra para a Luciane e o Senhor manda dizer para você, Luciane, não se apavore, porque o Senhor teu Deus, Ele vai te conduzir nesse caminho que aparentemente é desafiador e que é impossível de ser cruzado, mas com a presença do Senhor você vai romper, com a presença do Senhor vai dar certo. Tem uma mulher também que está me ouvindo, que mora no exterior e que tem enfrentado muitos desafios, muitas rejeições, e o Senhor manda dizer para você: confia. Eu te dei a palavra e eu vou cumprir a palavra que eu dei na tua vida. No nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu também quero liberar uma palavra para Marta. Marta, descansa teu coração, porque Deus já está trabalhando na vida dessa pessoa que você tem orado e intercedido muito. Confia no Senhor. O Senhor está trabalhando em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo, sente muitas dores aqui na região da face. Toda essa região aqui, ela sente muitas dores. Eu não sei o que aconteceu aí, se você quebrou, se você machucou, ou se você tem um outro problema, mas eu quero declarar saúde sobre você. Eu quero declarar saúde sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você, mas antes disso eu quero que você ouça esse testemunho. Olha só. A Daiane, ela escreveu pra gente, escreveu assim: meu esposo Lucas, de 40 anos, teve câncer e teve muitas intercorrências cirúrgicas após a retirada do tumor no intestino. Mais de 90 bolsas de sangue ele precisou. Em maio de 2024 foi realizada a terapia de curativo a vácuo para tentar fechar as fístulas e a barriga. E na oração das 18, ao vivo, ouvimos a sua pregação dizendo que o Senhor havia revelado que estava cicatrizando alguém no hospital com telas na barriga, uma espécie de rede para cicatrizar feridas que não cicatrizavam. Aos olhos médicos, a pele dificilmente fecharia. Foram 9 meses de internação, sendo 7 meses literalmente aberto. Com dieta. Desde então recebemos o milagre. Hoje ainda estamos em tratamento, mas testemunhamos que Jesus é fiel e está tudo fechado e cicatrizado. Somos fiéis nas orações. Gratidão pela sua vida e pela vida de toda a sua família. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus, irmã. E eu quero liberar uma palavra sobre a vida do teu marido. Aquele que começou a boa obra vai terminar. No nome de Jesus eu libero essa palavra sobre a vida do teu marido. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero declarar saúde total e completa sobre ele. Em nome de Jesus, crendo que Jesus cura. Amém? Glória a Deus. Deus me deu uma palavra. E a palavra é: só quem já sofreu entende que as aflições mudam você. Eu vou repetir. Só quem já sofreu, só quem sentiu dor, entende como as aflições mudaram a sua vida. Deus permite que sejamos afligidos também para nos ensinar. Ele permite que sejamos afligidos para moldar o nosso caráter, para moldar o nosso coração e para nos aproximar dele. E eu quero compartilhar com você essa palavra, porque às vezes a gente não entende o porquê que passa por algumas lutas.
Talvez você diga assim: eu acho injusto o que eu estou vivendo, eu acho injusto o que eu estou passando. Eu quero mostrar algo para você no Salmos 34, verso 17, que diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Quando você nunca passa por nada, é fácil olhar para alguém e dizer: supere isso, seja forte, recomponha-se. Mas só quem vive algumas dores na vida sabe de fato o que a pessoa está passando. Há alguns anos atrás, eu me aproximei muito de uma pessoa que estava com câncer e venceu o câncer. E essa pessoa teve depressão e teve câncer. E ele disse assim que ambas as coisas são diferentes. O câncer, a pessoa luta pela vida. E a depressão, a pessoa já não luta mais pela vida. E eu peguei aquilo e eu pensei assim: puxa, tá aí, né? Porque às vezes as pessoas julgam quem está com depressão, as pessoas julgam quem está com um problema emocional, mas as pessoas não sabem de fato o que passa por dentro daquela pessoa. As pessoas não sabem a luta por fora. É que a gente pensa assim, que a pessoa, pelo fato de estar sorrindo para uma foto, ou está até mesmo aparecendo, né, na televisão ou nas redes sociais, que a pessoa está feliz, que ela está bem, que ela está alegre, que ela não tem luta. As pessoas olham para a vida da gente e pensam assim: não tem luta, não tem problema, não lida com nada. Ao contrário, todo santo dia eu tenho muitos problemas para resolver, eu tenho muitas questões. Aí você diz assim: por que você não está triste? Por que você não representa a tristeza? Às vezes eu estou triste, realmente, mas eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé que Deus está no controle de todas as coisas. E sabe, eu acho que mostrar para as pessoas que você está triste não vai ser bom para você. Eu acho que tem certas lutas que nós devemos lutar no secreto. Tem certas lutas que a gente não pode, sabe, compartilhar com as pessoas. Porque se você mostra que você está com uma ferida aberta para as pessoas, você está abrindo espaço para algo do mal, entenda isso, para algo do mal vir e lhe bater. Então, eu creio que nós devemos nos mostrar fortes, resilientes e principalmente ter uma posição de fé. Agora, o que nós não podemos é julgar as pessoas. O que nós não podemos é pensar, sabe, que o que a pessoa está passando é um probleminha que, na verdade, não importa. É ela que está colocando aquilo na cabeça, mas só ela sabe o que ela está passando. E a dor, ela nos ensina a ter compaixão pelas pessoas. A dor, ela nos ensina a compreender as pessoas, a compreender até mesmo algumas atitudes da pessoa. Porque às vezes a pessoa está numa situação difícil e você, sabe, tudo que você faz é julgar ela. É dizer: olha, ele está assim porque foi desorganizado, ela está assim porque aprontou aquele outro e fez isso e fez aquele outro. E você às vezes não sabe. Você não sabe metade da ópera. Você não sabe o que de fato aconteceu. Mas a gente olha para uma situação e julga. Estamos acostumados a julgar o livro pela capa. Eu quero que você preste atenção. Quando você enfrenta suas próprias dores, porque foi isso que o salmista disse aqui no Salmos 34. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Olha só, mesmo sendo justo, o justo passa por tribulações. O justo passa por injustiças. O justo passa por contrariedades. A gente vê o glamour das pessoas. O glamour, né, de quem tem muitos seguidores.
o glamour de quem é rico, o glamour de quem é poderoso, ou o glamour de quem mora numa casa grande, o glamour de quem tem um carro bonito, o glamour de um jogador de futebol, certo? Nós vemos o exterior, mas não vemos as lutas que aquela pessoa passa. É que nos acostumamos a olhar para a vida das pessoas e ter uma ideia, sabe, baseado só naquilo que vemos. Quando Samuel foi na casa de Jessé, Samuel olhou para um dos irmãos de Davi e disse: esse é o rei, tem postura de rei, fala como rei, parece um rei, vai ser um grande rei. E daí o Senhor diz: vem cá, Samuel, deixa eu falar uma coisinha para ti. Eu não vejo como o homem vê. Eu olho para o coração do homem. Eu não olho como o homem vê. É fácil para as pessoas julgar a sua vida. É fácil para as pessoas apontar o dedo e criticar você. É fácil para as pessoas, sabe, terem uma ideia da sua vida. Mas somente Deus conhece o coração do homem. Somente Deus conhece o coração do homem. Somente Deus, para saber o que está lá dentro do coração do homem. Homem nenhum aqui dessa terra pode dizer para você qualquer outra coisa diferente. Somente Deus conhece. As pessoas podem dizer, sabe, que você é orgulhoso, que você é arrogante. As pessoas podem dizer que você não presta, que você é ruim. Enfim, as pessoas dizem muitas coisas. Mas você é conhecido por Deus e isso basta. Muitas vezes o peso das acusações, o peso, sabe, das contrariedades, da perseguição, da maldade, faz a gente se sentir mal, faz a gente viver mal. Mas nós devemos confiar naquele que conhece o nosso coração. Você tem que aprender isso. Quando Davi teve um problema com Saul, a Bíblia diz que correu a notícia em Israel de que Davi era um desleal para com Saul. Foi essa notícia que correu. No entanto, Deus sabia o que era Saul e o que era Davi. Então nós precisamos entender isso, que tem coisas que é só Deus para nos justificar. Tem coisas que é só Deus que sabe do nosso coração. Então a dor, ela nos ensina. A dor, ela não é tão má assim como a gente pensa. A dor, ela foi colocada por Deus na nossa vida para nos ensinar a temer a Deus, para nos ensinar a orar. Eu sei que você diz assim: não, eu não quero a dor como minha professora. Mas a Bíblia diz aqui: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia! O justo passa por muitas adversidades. Se você está passando por uma adversidade, olha a palavra profética que está entrando na tua vida agora. O Senhor vai te livrar de cada uma dessas adversidades. Você pode ter entrado aqui nessa oração com o coração apertado. Você pode ter entrado aqui nessa oração mal. Você pode ter entrado aqui nessa oração, sabe, com um peso de condenação, de crítica contra você. A Bíblia diz que o Senhor vai te livrar. O Senhor vai te livrar, você não vai precisar se justificar. O Senhor vai te livrar. O Senhor vai te livrar. A Bíblia diz aqui: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Então, quando você enfrenta dores, crises, algumas coisas acontecem com você. A primeira delas, você fala menos. Quando você é afligido, antigamente você falava mais. Mas depois de você ter passado por tantas dores, por tantas situações parecidas, você fala menos. Você não acha relevante falar de algumas coisas. Você não acha relevante contar os seus problemas para todo mundo. Você não acha relevante, sabe, abrir a sua vida para todo mundo. Não, você fala menos. Você ora mais e fala menos. Outra coisa que a dor produz em nós, você passa a julgar menos. Porque você, quando erra, ou quando você passa pela dor, você julga menos. Sabe, eu já lidei com muitas pessoas na vida. E teve gente assim que eu olhei para a vida delas e pensei assim: puxa, essa pessoa, sabe, ela reclama demais. Essa pessoa, ela não é grata pela vida que ela tem. Sabe, essa pessoa é tão injusta com Deus.
Mas depois de passar por algumas coisas parecidas com aquilo que aquela pessoa viveu, eu passo a olhar para ela diferente. Eu passo a olhar para ela não como uma pessoa que murmura, não como uma pessoa má, não como uma pessoa ingrata, mas eu passo a olhar para ela como um motivo de oração. Como alguém que precisa das minhas orações, como alguém que precisa do meu abraço, como alguém que precisa que eu a levante, sabe? Porque é isso. Às vezes as pessoas não precisam, gente. As pessoas não precisam que a gente, sabe, fique falando a respeito de quem falou mal dela. Não. Às vezes as pessoas precisam de um abraço. Às vezes as pessoas precisam de uma oração. Às vezes as pessoas precisam de um ouvido para ouvir, um ombro para chorar. E só conhece misericórdia quem já precisou da misericórdia de Deus. Quando você passa pela dor, você entende mais as pessoas. Você se torna mais gentil com elas. E você desenvolve a verdadeira compaixão dos outros. Você sabe por que Jesus ele tinha muita compaixão e empatia? Porque ele conhecia as dores do homem. Ele sabia o que estava no homem. Enquanto nós não descobrirmos o que está dentro do homem, nós vamos tratar mal as pessoas. Enquanto nós não descobrirmos o melhor das pessoas, porque a gente sempre olha para o pior das pessoas, mas a gente tem que começar a olhar para o melhor das pessoas e não para o pior delas. Se começarmos a olhar para o melhor delas, nós vamos parar de julgar, nós vamos parar de atacar, nós vamos parar de criticar, nós vamos parar de falar mal e vamos exercitar o verdadeiro coração de um cristão, o verdadeiro coração de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Nós temos que pedir a Jesus, Jesus, me ensina a abandonar essa natureza carnal que julga tudo, essa natureza carnal que critica tudo, essa natureza carnal que fala mal das pessoas. Senhor, eu quero ser como tu. Eu quero olhar para as pessoas com compaixão, eu quero olhar para as pessoas com amor, eu quero olhar para as pessoas, sabe, olhando o melhor delas e não o pior, porque o pior todos nós temos. Todos nós temos defeitos, todos nós cometemos erros, todos nós falhamos. Mas temos que começar a olhar para o melhor das pessoas, para as boas coisas que a pessoa faz e não apenas para as ruins que ela faz. Esse é o sentimento que tem que alimentar o nosso coração, e as dores da vida, as aflições da vida, elas nos ensinam a olhar para o outro de uma maneira diferente. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários uma palavra. A palavra que representa muito quem Jesus é. A palavra compaixão. Escreve aí nos comentários. Compaixão. Jesus é compaixão. Jesus é compaixão. Amém? Assim, você vai parar, sabe, de olhar para as pessoas da mesma maneira. Jesus é compaixão. E eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, certo? E você que ainda não baixou a sua carta, vá lá no meu site, baixe, é gratuito para baixar, tá? A carta para Jesus, olha só, tá? Aqui você vai fazer uma carta para Jesus. É um propósito de 30 dias que nós estamos. Hoje, se não me engano, é o dia 4, né? Estamos no 4º dia do nosso propósito e estamos firmes. Escreve aqui nos comentários, estou firme em oração. Glória a Deus, estou firme em oração. E quero pedir que você mande essa oração para no mínimo 10 pessoas. Se puder mandar para 100, para 1000, para 2000, manda. Tá? Eu não sei a tua rede de contatos, mas creio que Deus te abençoará muito. Compartilha nos grupos que você está, compartilha com amigos, compartilha com parentes nas suas redes sociais. Me ajuda a compartilhar, você vai fazer uma coisa boa compartilhando. Amém? Eu tenho um outro anúncio para você. Nesse domingo agora, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, 9 horas da manhã, certo? Então eu estarei aqui às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri, ministrando aqui em São Paulo, certo? E você é nosso convidado às 9 horas da manhã. O meu segundo anúncio é que estão acabando as vagas para a Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos em julho, tá? Então já estamos com cerca, talvez aí de uns 60%, 70% de vagas preenchidas nos Estados Unidos. Você que mora nos Estados Unidos e gostaria de participar dessa Escola de Profetas que nós teremos em julho,
vai lá no meu site e não perde a oportunidade. Traz tua família, vão ser 2 dias, não só de ensino profético, mas de ministração profética, que vai abençoar muito a tua vida. Você que mora nos Estados Unidos, você tem essa oportunidade de estar junto conosco. Ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? E nós vamos apresentar a nossa carta para Jesus. Nós vamos apresentar, pega aí a sua carta, e se você não conseguir baixar, tá? Preste atenção, se você não conseguir baixar, pega aí uma folha em branco e faz a tua carta para Jesus, tá? Ou pega uma folha de caderno mesmo, tá? Pega aí uma folha do caderno dos teus filhos e faz uma carta para Jesus e vem apresentar a Deus aqui em nome de Jesus. A punho, tá? Faça a punho em nome de Jesus. E coloca aqui nos comentários a tua necessidade, a dor que você está passando, teu desafio do dia de hoje, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora cada carta para Jesus, cada pedido de oração. Cada pedido de oração que está sendo agora levantado diante de Ti. Nós apresentamos diante de Ti, Jesus, cada pedido de oração e pedimos uma intervenção, pedimos um milagre. Ouça, Pai, o clamor dos Teus filhos. Nós oramos por todo aquele que está doente, pessoas que estão doentes fisicamente, pessoas que estão doentes emocionalmente, que sejam curadas agora, que o poder de Jesus Cristo toque neles. Eu oro agora para que esse poder toque neles. Toque-os, Jesus, com o teu poder agora. Toque-os, Jesus, com a tua graça. Que o teu poder agora toque. Toque nos doentes. Toque nos aflitos de alma. Senhor, tira agora a aflição que essa pessoa está sentindo. Tira a dor da alma dela. Tira a angústia que ela está sentindo. A aflição que ela está sentindo. Tira, Jesus, agora. Senhor, tira toda a dor, tira toda a aflição, tira toda a obra de contrariedade, tira toda a perseguição do caminho dela. Intervém, meu Pai. Intervém, meu Pai. Nós te pedimos. Intervém, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora, bloqueando completamente todo espírito de contrariedade, de maldade, toda invocação do mal contra a vida dessa pessoa, todo plano do inferno, que seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós dizemos a toda ação maligna, a todo levante das trevas contra a vida dessa pessoa, sai do caminho dela agora, sai da casa dela, sai da vida dela em nome de Jesus. Nós declaramos vitória sobre ela, vitória sobre a sua casa, vitória sobre a sua família, e que no dia de hoje portas se abram, milagres aconteçam e que o sobrenatural envolva teus filhos. Pai, eu apresento cada pedido de oração a Ti e eu peço uma bênção especial. Amém e amém. Que Deus te abençoe no teu dia, que teu dia seja uma bênção. Compartilhe essa oração agora. Se você recebeu, compartilhe essa oração. 9 da manhã eu estarei aqui e depois 18 horas. Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha guardar o nosso coração. Te pedimos perdão pelas nossas falhas e te pedimos nos conduza nessa vida com sabedoria, com graça e com favor. Afaste de nós a obra do caçador, a obra do invejoso, os planos do inimigo e venha nos guardar em santa paz. Também oramos para que dentro da nossa casa haja abundância de alegria, haja saúde, haja força. Dentro da nossa casa haja unidade e que a presença do Senhor seja constante nas nossas vidas. Oramos também, Senhor, pelo nosso caminho e pelo caminho dos nossos filhos. Que tenhamos a orientação do Senhor constantemente na nossa vida. Te pedimos, Pai, um refrigério sobre o dia de hoje. Todo aquele que está cansado, que teve um dia estressante, que teve um dia de desgaste, que teve um dia onde teve embates ou até mesmo teve que resolver muita coisa, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a vida dele, venha sobre a vida dela agora. Toque-os com o teu poder, Jesus, e renove as suas forças. Como está escrito em Isaías capítulo 40, Senhor, que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Nós confiamos em Ti, Jesus. Sim, confiamos em Jesus Cristo, confiamos na obra que foi feita e foi realizada na cruz, confiamos no poder da Tua ressurreição e sabemos que o Senhor está conosco, Sua presença está na nossa vida, em nós habita o Santo Espírito de Deus e nós cremos que tudo está diante de Ti. Oramos por livramento, oramos por direção e oramos para que o Senhor nos abra uma grande porta em nome de Jesus Cristo. E se você crê, declare aqui nos comentários: Senhor, abra uma grande porta para mim. Amém? Declare aí nos comentários: Deus, eu te peço, abra uma grande porta em nome de Jesus. É o que nós estamos crendo, é o que nós estamos orando. Estamos no nosso 5º dia do propósito. Oração e jejum é um jejum profético, é uma oração profética e cremos na ação de Deus. Você crê? Escute essa palavra porque ela é vida para você. Você sabia que a oração pode te proteger de mais coisas do que você imagina? A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 12, verso 43 em diante, escute isso, porque essa palavra é uma palavra de libertação também. Então é importante você dar ouvidos a ela. Olha o que está escrito: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus estava falando aqui sobre a realidade espiritual das coisas. Jesus estava dizendo que nós somos casa, eu e você somos casa. E essa casa, ela pode estar de 3 formas. Ela pode estar habitada por Deus, ela pode estar habitada por demônios e ela pode estar vazia. E se a casa estiver vazia, demônios vão vir e vão entrar nela. É o que a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, essa passagem está falando disso. E a Bíblia diz que se os demônios encontrarem aquela casa vazia, aquela casa varrida, eles irão entrar e irão vir com mais 7 para tomar conta daquele lugar. Eu quero que você entenda o que acontece quando o homem ele aceita Jesus, ele se entrega à palavra de Deus, ele se rende a Jesus Cristo. Quando isso acontece, a casa que somos nós, a casa é limpa totalmente de trevas, de toda essa nojeira de demônios, certo? Tudo sai, a casa fica limpa, varrida e ornamentada, a Bíblia diz.
E então Deus vem habitar em nós. Deus vem habitar em mim. O Espírito Santo vem habitar em mim. Mas o que acontece? Com a trajetória, andando com Deus, eu acabo me desviando da fé. Eu acabo parando de ir na igreja, interrompo minha comunhão com Deus, começo a me envolver de novo com amigos, com festas e com outras coisas. E a minha casa, ela fica vazia, vazia de Deus. Ela fica vazia da presença, ela fica vazia da palavra. Então a Bíblia diz que aqueles demônios que um dia saíram, eles de tempos em tempos, eles voltam para conferir se a casa está vazia ou se a casa está cheia. Porque se a casa estiver cheia, se a casa estiver com a presença de Jesus dentro dela, os demônios não podem entrar. Os demônios não podem entrar numa casa que está cheia de Deus. Se a minha vida estiver cheia de Deus, os demônios não podem voltar. Eles não podem entrar novamente. Então o medo não tem mais poder sobre a minha vida. O mal que antes habitava não habita mais, agora só habita a luz, habita a presença de Jesus, habita a palavra, a riqueza da palavra de Deus dentro de mim. É por isso que nós precisamos estar sempre nos enchendo de Deus, para que o inimigo não tenha nenhum tipo de vantagem sobre a nossa vida. Eu quero que você entenda que não é que Deus queira, sabe, que você seja como é que eu posso dizer, o tipo de pessoa que precise a todo momento, sabe, estar se enchendo de Deus para que o mal não entre em você e de alguma forma Deus jogando com o seu emocional e colocando medo em você. Você tem que estar comigo para que não esteja com os demônios. Não é esse jogo que Deus quer, certo? Essa não é a intenção de Deus. O Senhor só está mostrando para você através dessa palavra que a realidade espiritual é essa, é assim que funciona. Então, se eu ando com Deus, o mal não vai ter vantagem sobre a minha vida. Se eu ando com Deus, então a minha casa será cheia de Deus e o inimigo não vai ter poder sobre a minha vida. Aí você diz assim, puxa, mas é pegadinha, se eu me afastar de Deus, então o mal já vai me pegar ali na esquina? Bem, é uma decisão. Não é um jogo que Deus está jogando com você, é uma decisão. É nós que decidimos nos afastar de Deus, é nós que decidimos, sabe, virar as costas para Deus. Ele nunca desejou isso. Ao contrário, Deus sempre desejou estar conosco, ter comunhão conosco. A vontade de Deus é ter uma parceria com você. A vontade de Deus é ter uma parceria, tanto que possivelmente hoje à noite, depois da oração aqui, diretamente do sul do Brasil, eu vou transmitir ao vivo a mensagem que eu vou ministrar. Eu vou falar muito sobre parceria com o Espírito Santo, a importância da parceria que você vai ter que ter com Deus. Agora, preste atenção. Se não enchermos a nossa casa com a palavra de Deus, com a oração, com a vida com Deus, o mal vai voltar. Porque ele é atraído a casas vazias. Ele é atraído por casas vazias. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Então ele foi expulso daí. Jesus expulsou ele quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. O mal, ele foi removido. Ele foi removido. Agora, você ele não tem ingerência mais a entrar em você. Mas isso não significa que ele não está ao derredor, buscando a quem possa tragar, a Bíblia diz. Ou seja, ele está esperando uma brecha, ele está esperando que você seja um retardatário na fé, ele está esperando que você se esvazie de Deus, para que ele possa entrar novamente e oprimir a sua vida. Você tem que entender que a sua vida é espiritual, você tem camadas aí. Você diz assim, como assim eu tenho camadas? Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E se a sua vida não estiver cheia de Deus, ela então será uma casa vazia. É por isso que eu acredito que a nossa comunhão com Deus não pode, sabe, se restringir a um culto de domingo,
Ou a oração aqui que você frequenta? Não. A nossa comunhão com Deus deve ser diária. Diariamente eu preciso estar com Deus, diariamente eu preciso estar me alimentando de Deus. Por que você acha que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como o pão do céu? Por que você acha que a Bíblia diz que Jesus é a fonte de água da vida? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior? Então, essas coisas precisam ser entendidas por nós. Quando estamos vazios, estamos vulneráveis às tentações do diabo. Você não tem ideia. Se a sua carne lidera e não o seu espírito, você fica vulnerável a qualquer coisa que passa no seu caminho e lhe chama para o pecado. O pecado, ele não é apenas cometer um erro. O pecado é uma condição espiritual. E quando você aceita viver na prática do pecado, você está aceitando uma condição. Não é apenas um erro, como as pessoas pensam, eu cometi um erro, eu falei o que não devia. Sabe, existe uma grande diferença entre você pecar e viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado é como se abrisse um buraco em você e tudo aquilo que é de Deus na sua vida, tudo aquilo que é bom que Deus colocou na sua vida, tirando os dons que são irrevogáveis, tudo escorre por ali. É por isso que nós precisamos estar nos enchendo de Deus. É por isso que a Bíblia fala tanto, sabe, sobre comunhão com Deus, sobre comunhão com o Espírito Santo, sobre comunhão com a palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus vai trazer luz ao meu caminho. Luz ao meu caminho. Então, quando eu estou meditando na palavra, eu estou andando numa palavra de Deus, eu sei por onde andar. E eu sei também, e aí vem as revelações de Deus, mostrando para você muitas vezes cobras no caminho, mostrando para você muitas vezes ciladas de Satanás. Por quê? Porque é Deus jogando luz no teu caminho. Quando Deus joga luz no nosso caminho, Ele nos revela as tentativas do inimigo contra a nossa vida. É por isso que você tem que ser cheio de Deus. Você tem que ser cheio de Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa fazer com que a sua casa espiritual ela seja habitada por Deus, ela seja cheia da presença de Deus, cheia da glória de Deus, cheia do favor de Deus. Você precisa se encher do que vem do céu. E um detalhe importantíssimo que nós não podemos esquecer. Estar cheio de Deus não vai apenas frustrar os planos do inimigo, mas vai trazer bênção para a nossa vida. Quando você está cheio de Deus, a Bíblia diz que existe uma ordem do céu, que as bênçãos de Deus correrão atrás de você e te alcançarão. Meu Deus! Então eu estando cheio de Deus, só tem benefício. Ainda que eu tenha desafios, ainda que o inimigo tente contra mim, sabe, eu terei benefícios. Estar cheio de Deus vai impedir o inimigo de entrar na minha casa, de bagunçar as coisas aqui dentro de mim, e vai atrair bênçãos de Deus. As bênçãos, elas estão autorizadas a correr atrás de mim. Glória a Deus. Levante a sua mão agora porque eu quero profetizar. Se você está buscando ser cheio de Deus, as bênçãos de Deus vão correr no seu trabalho, os recursos vão correr até você, as promessas de Deus correrão até você, a força sobrenatural correrá atrás de você, as habilidades divinas correrão atrás de você, a ajuda do céu virá até você. Glória a Jesus por essa palavra. Glória a Jesus. Essa é a instrução de Deus para a tua vida. É o que o Espírito Santo está falando com você agora. Aleluia! Glória a Deus! Você crê nessa palavra? Você crê nessa oração? Então escreve aqui nos comentários. Deus, abra a porta para mim. Escreve aí. Deus, abra a grande porta para mim. Amém? Glória a Deus. Seja profético. Libere essa palavra no nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Nós vamos declarar o Salmo 91. Quero lhe convidar a participar da conferência A Cura. Estará comigo Tiago Brunet, Mac Anderson e também outros preletores. Vai ser uma grande bênção.
e você é nosso convidado. E nós vamos falar sobre crenças limitantes, o que está impedindo você de voar, o que está impedindo você de romper. E é exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. E se você não é nosso aluno, aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, ou você pode ir direto no meu site e lá fazer a tua inscrição para a academia e participar dessa conferência. Todo mês, quem é aluno da academia geralmente tem algum tipo de evento ali dentro, fora as instruções que são dadas semanais. Então, eu gostaria muito que você fosse nosso aluno e caminhasse no profético conosco. Então, vá hoje mesmo, www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno. Também quero falar rapidamente desse livro aqui, Café com Jesus. É o meu último livro escrito, 19º, né? E já estamos indo logo aí para o 20º. Ele é o volume 2, Café com Jesus. É um livro extraordinário. Esse livro aqui vai te abençoar, vai abençoar a tua vida, a tua casa. Olha só, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Adquira para você, compre algum mais para dar de presente para outras pessoas. Espero que esse livro seja um presente de Deus para a tua vida, tá bom? Lá no meu site você pode adquirir. Se você também quer ser nosso parceiro no ministério e nos ajudar com a missão que Deus nos deu de pregar Jesus através da televisão, você pode ir até o meu site e ali você vai descobrir como ser um parceiro. E desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém? Poderosamente, o Senhor te abençoe. Quero pedir que você também esteja atento, porque hoje às 19h30 eu vou transmitir ao vivo a minha ministração que eu estarei fazendo em Passo Fundo. Hoje estarei em Passo Fundo, amanhã, se Deus me permitir, estarei em Panambi, e domingo, se Deus me permitir, estarei em Santa Maria. Termino o culto de Santa Maria, volto para Porto Alegre, de Porto Alegre volto para São Paulo. Tá bem? É um tour aí, Tour Profético Sul. Estamos auxiliando algumas igrejas, estamos ajudando e ao mesmo tempo cumprindo uma palavra que o Senhor nos deu. Amém? E eu gostaria também que você não perdesse essa palavra e também conhecesse. Você vai estar em contato, certo? Com uma palavra profética sobre o Espírito Santo. Hoje, às 19h30, ok? Aqui, vai ser aqui, vou transmitir aqui direto do canal, tá bem? Muito bem, Salmos 91, compartilha aí com 8 pessoas, se não nos segue, começa a nos seguir agora, inscreva-se aqui no canal, se não ativou ainda o sininho, ativa o sininho para ser avisado de todas as nossas lives, que com certeza vai ser bênção na sua vida. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Nós vamos agora, nesse momento, nós vamos orar e eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. Amém? Crendo que o nosso Deus quer encher a tua vida da presença dEle. Quantos de vocês estão prontos para serem cheios da presença de Deus? Diga assim comigo. Vamos fazer uma oração juntos e depois eu oro por você, ok? Diga assim comigo. Doce Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença. Vem sobre mim, me enche demais de Deus, que cada pedacinho do meu ser, da minha vida, tenha a tua presença. Eu chamo pela presença de Jesus Cristo agora.
Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Me enche da Tua presença, me enche da Tua glória. Eu quero a Tua presença na minha vida. Eu desejo a Tua presença na minha vida, Jesus. Amém e amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, toque com o Teu poder na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo agora. Encha da Tua presença, doce Espírito Santo. Encha-nos da Tua presença, queremos ser cheios da Tua presença, queremos estar totalmente imersos na glória de Deus, imersos no poder do Espírito Santo. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, afaste agora a maldade do caminho dela, a inveja, aquele espírito perseguidor de crítica, de maldade contra a vida dessa pessoa, tira do caminho dela agora e dá vitória. Senhor, dá vitória a ele, dá vitória a ela. Quebra agora as correntes do pecado, do vício, daquilo, Senhor, que prende essa pessoa em um lugar errado, com pessoas erradas. Que ela seja livre agora, que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que desfaz as trevas, entre nessa casa agora. E aonde houver uma ação maligna, nós damos ordem agora. Sai daí em nome de Jesus. Que a presença de Deus enche esse lugar, que a presença de Deus enche essa vida. Toque com o Teu poder, Jesus. Toque com a Tua graça agora, no nome de Jesus Cristo. Visita com o Teu poder, Espírito Santo. Visita com o Teu poder. Enche essa casa. E oramos agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E oramos também para que as grandes portas, o livramento, a direção, a proteção do Senhor venha sobre nós e a nossa casa, no nome de Jesus. Eu te abençoo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você recebe essa presença, recebe essas palavras, essa oração, compartilhe agora com 8 pessoas. Semeie na vida de pessoas essa oração. Amém? Semeie na vida de pessoas. E amanhã, às 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. E lembrando a todos, vou transmitir ao vivo o meu tour. Não perca, tá? Vou transmitir por aqui. Te aguardo. Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a glória do Senhor está entrando na tua casa. A glória do Senhor está entrando dentro da tua empresa ou no lugar que você trabalha. Que a presença do Senhor remova todo o cansaço, remova toda a opressão, toda confusão, conflitos, intrigas, brigas, discussões, e que um clima de paz, de tranquilidade, de vida, de prosperidade entre na tua casa, entre no lugar que você trabalha, no nome de Jesus. Senhor, nós liberamos uma palavra, e a palavra profética que nós liberamos sobre essa casa é que essa casa será um ambiente carregado do Senhor, da presença do Senhor, da glória de Deus, que a Shekinah do Senhor entre nesse lugar, para as coisas começarem a fluir, que os desentendimentos acabem, os desrespeitos acabem, a inveja acabe no trabalho, a perseguição acabe, no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Pai, a Tua bênção, no nome de Jesus. Colocamos diante de Ti esta família. Também oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu declaro saúde divina. Eu declaro cura, milagre do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Estamos nesse propósito que começamos hoje. Serão 7 dias orando pelo teu ambiente, orando pela tua casa, pelo lugar que você trabalha. E cremos que os ambientes, eles podem ser ou carregados da presença de Deus ou carregados de opressão maligna. Você já entrou num lugar
e depois que você entrou naquele lugar, você sentiu o peso espiritual naquele lugar? Tem gente que eu já ouvi falar até dizendo que não, os demônios não ficam em ambientes, só ficam em pessoas. Mentira. A Bíblia fala da potestade do ar, ou seja, espíritos malignos que ocupam um lugar geográfico, uma posição geográfica. É claro que aonde a luz de Deus entra, as trevas têm que bater em retirada. Por isso, você que está buscando a presença de Deus na sua vida, na sua casa e no seu trabalho, faça esse propósito conosco. Amém? Estaremos orando nesses 7 dias, pedindo a bênção do Senhor, e eu creio que Deus muda ambientes. Eu creio. Desse ambiente pesado, carregado, Ele vai transformar num ambiente leve, num ambiente tranquilo, onde você vai ter prazer de estar. Eu estava ouvindo um amigo meu falar a respeito de um evento que ele fez. Todo ano que ele faz esse evento, ele sempre encontra muito peso, muita resistência. E no último ano que ele teve esse evento, ele, sabe, as coisas foram leves, o evento estava leve, e perguntaram para ele, por que você sente que está diferente esse evento? E daí ele disse, é porque nesse evento eu não causei tanto problema, não dei tanta legalidade. Você tem que entender uma coisa, os ambientes, eles também são um reflexo da nossa vida espiritual, da nossa obediência a Deus, da nossa entrega ao Senhor, eu creio. É que nem quando você está num ambiente, sabe, carregado da glória de Deus e você sente ali vontade de se alegrar, vontade de chorar, de orar, sabe, muito forte, muito intenso, por causa da presença de Deus que está cooperando para que aquilo aconteça. Então, eu acredito em ambientes sobrenaturais e é esse ambiente sobrenatural que você deve buscar nesses 7 dias aqui. Por isso quero pedir a você que está entrando aí, já deixa a tua curtida nessa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para você não perder mais nenhuma oração. Nós temos orado aqui às 6 da manhã e às 18 horas e tem sido uma bênção, tem sido algo maravilhoso. Eu quero também compartilhar com você um testemunho de uma senhora que nós recebemos o relato dela. O nome é Maria Aparecida. Ela escreveu assim: minha sobrinha Clara Vitória, de apenas 7 meses, foi diagnosticada com câncer no rim. Durante suas orações por cura, eu tomei posse pela vida dela. Em um evento na igreja, eu tive uma visão de mãos moldando algo como argila cinza. No mesmo horário, os médicos estavam aspirando um líquido do rim dela. O tumor havia estourado. Foi um milagre em apenas uma semana. Sou grata a Deus pela sua vida. Desde que acompanho as orações, minha fé cresceu, fui ungida e lidero hoje o Ministério de Intercessão. Muito obrigado. Deus é fiel, Maria, e que Deus abençoe cada vez mais a tua vida e também a tua família. E você também que tem um testemunho, manda para o nosso pessoal ali no nosso site. Tem o contato da minha equipe, você pode entrar em contato com eles e também mandar o seu relato, o seu testemunho, que certamente vai abençoar a tua vida, porque você está compartilhando uma bênção, e vai abençoar a vida também de outras pessoas. Deus me deu uma palavra e eu quero lhe perguntar se você está preparado para essa palavra. Amém? Sabe, toda vez que eu leio a história de Esther, da rainha Esther, eu fico impressionado com a maneira graciosa que Deus conduziu essa situação. Porque quando você lê, você fica até tenso de saber toda a maldade que estava por trás. A Bíblia fala de um homem chamado Amã, e esse homem tinha um ódio do povo de Deus, um ódio também de Mordecai. E nós vemos a maneira tão ardilosa com que Amã estava preparando uma armadilha contra o povo de Deus. E, sabe, eu quero ler essa passagem para você. Está em Esther capítulo 6, verso 1, e eu creio, escute isso, hoje Deus vai dar livramento de muita coisa preparada
contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus negócios, contra o teu trabalho. Eu creio que Deus está interrompendo, escute isso, eu estou liberando essa palavra como uma palavra profética hoje. Deus está interrompendo maldades, planos malignos, aquilo que andava por trás, se esgueirando, tentando de alguma forma lhe sabotar ou lhe prejudicar. Deus está desfazendo essa obra de maldade hoje. Você crê nisso? Olha o que está escrito em Esther capítulo 6, verso 1, que diz assim: naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse um livro das crônicas do seu reinado. Assim foram lidas para ele. E foi encontrado o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os seus assistentes pessoais responderam: nada lhe foi feito. Nada lhe foi feito. Você sabe o que é maravilhoso aqui nessa palavra? Nós sabemos que por trás aqui desse cenário, havia todo um plano de Satanás contra o povo de Deus. Havia um plano de Satanás e, claro, Satanás estava usando Amã como um coringa na mão dele, estava usando como, sabe, era uma ferramenta do inferno. Amã estava posicionado como uma ferramenta das trevas, mas Deus estava sabendo disso. A Bíblia diz também que Mordecai estava em oração, estava em jejum junto com Esther, e todos eles estavam como intercessores para que Deus revertesse essa situação. Mordecai já sabia do plano maligno, porque Deus avisa para a gente. Deus avisa. Deus avisa. E a rainha Esther, ela conduziu toda essa situação com muita sabedoria. Porque quando ela se apresentou pela primeira vez diante do rei, se o rei não estendesse o cetro para ela, ela poderia ter sido morta. Mas o rei estendeu o cetro e, em vez dela entrar direto com o assunto, sabe, de Amã, ela foi muito sábia. Ela preparou um banquete e depois preparou um segundo banquete, e nesse intervalo todo, nesse interim, Deus tirou o sono do rei. Isso é tremendo, e quando eu leio essa palavra, eu fico, sabe, também buscando no Senhor aquilo que Deus pode fazer. Sabe por quê? Deus tirou o sono do rei para que uma justiça que clamava, que foi quando Mordecai ele se posicionou expondo a injustiça, expondo a maldade que era contra o rei. Aquilo não foi feito nada por ele, ou seja, ele não recebeu honrarias, ele não foi recompensado pela sua fidelidade ao rei, mas sempre que você é fiel, sempre que você honra, a sua fidelidade, ela clama. A sua fidelidade, ela clama. A sua fidelidade nunca vai ser esquecida. Pode os homens se esquecerem de você, pode os homens ignorarem você, pode os homens tentarem de alguma forma, sabe, tirar aquilo que é seu, aquilo que pertence a você. Deus não permite com que nenhuma fidelidade, nenhuma justiça saia da sua vida sem ser recompensada. Mordecai havia sido um leal escudeiro do rei. Mordecai havia protegido o reino, havia protegido o rei Xerxes. E quando, sabe, o rei não conseguiu dormir e pegou as crônicas, o fato dele não conseguir dormir foi o próprio Deus acordando ele, despertando, não deixando ele dormir, para que ele lesse a história e para que ele recompensasse Mordecai e livrasse Mordecai, o povo de Deus e também a rainha Esther dos planos de Amã. Então eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. Deus vai inquietar e vai tirar da cama
quem Ele quiser para falar a seu respeito. Olha que tremenda essa palavra. Deus pode inquietar alguém, sabe, de outro lado do mundo, só para te abençoar, só para te abençoar. Você sabia que muitas pessoas no meu ministério que não me conheciam, nunca tinham recebido nenhum vídeo meu. O Espírito Santo acordou muitos. E eu não vou dizer 1, 2, porque foram vários ao longo da minha jornada. O Espírito Santo acordou essas pessoas na madrugada. E elas, quando entraram no YouTube, elas encontraram um vídeo meu. E o Espírito Santo falou com elas através daquele vídeo. Ou seja, nunca tinham me visto. O vídeo que elas pegaram era aleatório, mas o Espírito Santo tinha uma palavra para elas através daquela mensagem. Ou seja, quando Deus quer te abençoar, quando Deus, sabe, quer fazer justiça em teu favor, quando Deus quer trazer uma resposta de oração, Ele pode levantar reis do trono, Ele pode inquietar presidentes, Ele pode mexer, sabe, com grandes homens, com poderosos homens, Ele pode colocar, sabe, você na memória desses homens. Tudo que você precisa é continuar sendo justo diante de Deus, fazendo o que é certo, em oração, porque Mordecai estava como um intercessor. Esther estava como uma intercessora. O povo de Israel estava como intercessor. Todos estavam orando e jejuando para que Deus mudasse as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você tenha sido injustiçado. Talvez estejam tramando coisas contra você. Talvez, sabe, há forças que estão lutando com tanta ferocidade contra teu casamento, contra tuas finanças, contra o teu futuro. Mas Deus está dizendo para você: ei, eu vou te abençoar, eu vou te surpreender e eu vou surpreender a todos ao teu redor e eu posso usar quem eu quiser. Eu vou dizer uma coisa para você: o soberano, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode mover coisas na nossa vida que nós não imaginamos. Ele pode movimentar pessoas na nossa vida que nós não temos a mínima ideia, sabe, de que um dia essas pessoas, elas poderiam de alguma forma nos conhecer ou nos abençoar, mas é isso que Deus vai fazer. Deus vai tirar o sono, inclusive, de gente muito poderosa só para lembrar de você, só para te abençoar. Talvez você pense que não há justiça aqui nessa terra. Não há justiça aqui nessa terra, porque o que você faz ninguém vê, Deus vê. Pare de falar isso. Você está sendo injusto ao falar isso. Deus vê tudo e a tua fidelidade clama da terra. Por isso, permaneça firme, porque Deus está trabalhando. E mais uma coisa, eu sinto que eu tenho que lhe dizer isso. Cuide muito bem como que você fala, porque um coração ingrato afasta as promessas de Deus. Um coração ingrato, um coração sem fé afasta as promessas de Deus. Então cuidado com aquilo que você fala. Não, Deus não está vendo o que eu fiz. Tudo que eu fiz foi um desperdício. Ei, para de falar isso, para que você não afaste as promessas de Deus na tua vida. É como eu disse, Deus inquieta reis, Deus inquieta poderosos, para que a nossa fidelidade seja lembrada. Então permaneça firme, porque Deus vai te honrar. Permaneça firme, porque Deus vai operar na tua vida de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Então declare: eu creio, aqui nos comentários, em nome de Jesus. Tá? E compartilhe agora. Eu peço, por gentileza, que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E eu sei que eu falo isso todos os dias, mas a maioria de vocês está aqui porque Deus trouxe ou porque alguém compartilhou. Então seja justo e compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu também estou com uma expectativa muito grande, porque hoje, a partir das 19 horas de hoje, nós vamos começar
a nossa Masterclass Visões e Mundo Espiritual. Serão 3 dias. Eu vou falar sobre 12 níveis de visões espirituais. Eu vou começar ministrando hoje, amanhã nós vamos ter 2 convidados e depois na quarta-feira vamos ter mais um convidado e vai ser incrível o que Deus vai fazer através dessa Masterclass. De repente, Deus te chamou para o profético e você tem pouco entendimento e quer crescer no seu conhecimento, quer, avançar e quer também estar nesse ambiente profético que nós estaremos hoje à noite. O link para você participar está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Para você participar, é só você ser aluno da Academia Kindle Global. E se você tem dificuldades em se inscrever, entre em contato com a minha equipe. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero agora, nesse momento, declarar o Salmo 91, esse salmo de defesa e de ataque. Amém? Coloca aqui nos comentários, faça seu pedido de oração também, que nós vamos orar e crer no sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar a ser uma coluna para os nossos programas de TV, que tem abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas, você pode entrar em contato com a minha equipe e se tornar um parceiro do nosso ministério. Desde já, meu muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Nós temos programa na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, 5h45 da manhã, e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Ore por nós. Ore por nós. Nós temos vencido gigantes, temos rompido em meio a montanhas, porque o Senhor nos deu essa palavra. Eu estou debaixo de uma palavra na TV. Então, eu conto com a sua oração em o nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, que a presença do Senhor entre nessa casa, que essa sala seja tomada pela glória de Deus, os quartos sejam tomados pela glória de Deus, que a presença do Senhor entre também dentro do lugar que essa pessoa trabalha, dentro do seu consultório, dentro da sua empresa, em meio aos seus negócios. Em o nome de Jesus, nós oramos para que toda perseguição cesse. Oramos para que todos os desentendimentos acabem e que a paz de Jesus Cristo, a alegria do Senhor entre nesse lugar. Oramos para que a vida de Deus se manifeste. Oramos para que pais e filhos se conversem. Oramos para que haja diálogo, haja paz, haja respeito dentro dessa casa, que a presença do Senhor traga os ajustes necessários e que todo medo, toda perturbação noturna, toda insônia seja tirada pela tua presença. Que esse ambiente seja tocado e ministrado agora pela glória do Senhor. Que a presença do Senhor encha esse lugar. Meu Deus, eu oro agora também por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente,
para que seja curado. Em nome de Jesus, que toda enfermidade, todo câncer, todo cisto, microcisto, renda-se a Jesus Cristo, toda alergia, toda leucemia. Nós oramos pelo milagre de Deus, que haja cura total e completa no corpo físico dessa pessoa. Eu oro também por todo aquele que está doente na alma, todo aquele que está triste, todo aquele, meu Deus, que não consegue nem explicar a dor que está sentindo, a vontade de parar, o desânimo. Que nesse momento a força do Senhor toque na vida dessa pessoa e que ela seja curada. Em o nome de Jesus Cristo, eu oro também para que vícios saiam da vida dessa pessoa, que ela seja liberta agora, que a mão do Senhor seja sobre ela. Dá vitória, Pai. Opera milagres, intervém, Pai, nessa situação, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, por um avanço, por um crescimento, para que o sobrenatural de Deus seja liberado sobre a vida dessa pessoa e que o Senhor a fortaleça. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Eu apresento cada pedido de oração. Cada mãe que está orando por um filho, cada marido que está orando pela sua casa. Eu oro também, Pai, pela vida financeira dessa pessoa, para que os recursos sejam liberados e que o ambiente dessa pessoa não seja um ambiente de ruína, mas seja um ambiente de prosperidade, um ambiente de milagres, um ambiente de provisão do Senhor, no nome de Jesus, e que o favor do Senhor toque na vida dessa pessoa e toque na sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu peço que você compartilhe essa oração agora. Você foi abençoado, então abençoe alguém. Amém? E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui com a graça do nosso Deus. E você que é meu aluno na Academia Kindle, 19 horas, nós vamos começar essa Masterclass. Não perca, porque vem novidade de Deus aí para você. Deus te abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que haja avanço, que haja alegria, que haja paz e que cada um dos nossos assuntos sejam cuidados e guardados pelo Senhor. Conduza a nossa vida, Pai, debaixo da tua graça e debaixo do teu favor e nos livra do mal, nos livra da maldade desse mundo, nos livra das contrariedades, nos livra da inveja, nos livra das perseguições. E nós pedimos, Pai, que o teu favor e a tua mão estejam conosco. Queremos a tua presença, Jesus. E profetizamos a vida extraordinária que está em Cristo Jesus, que está na palavra, que está guardada no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nos conduza, Senhor. Pegue a nossa mão e nos conduza. Nós queremos ser guiados por Ti. Queremos a Tua sabedoria. Queremos ver com os Teus olhos. Queremos ser guiados, Senhor, em nossas decisões. No nome de Jesus, não queremos errar. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e reconhecemos a nossa dependência do Senhor total e completa. E apresentamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos de oração. Esses pedidos que estão sendo feitos em vários lugares do mundo, por milhares e milhares de pessoas, eu apresento diante de Ti. Em uma só fé, nós profetizamos, Pai, bênçãos sobre a vida espiritual de cada pessoa, sobre a vida familiar, para que a família seja unida, para que não haja brigas, discordâncias, que toda a confusão vá embora. Senhor, também profetizamos bênçãos na vida financeira, oramos por provisões especiais do alto, para que o Senhor libere recursos, libere, Senhor, bênçãos sobre a vida financeira de cada pessoa. Também te pedimos a bênção sobre a vida emocional, sobre a alma dessa pessoa. Leva embora a ansiedade, leva embora a angústia, leva embora a depressão, leva embora as dores da alma. Senhor, cura as dores do coração. Oramos também por relacionamentos saudáveis, boas amizades, que o Senhor nos apresente seus amigos. E eu apresento também diante de Ti a saúde, Pai, de cada pessoa que está nessa oração junto conosco, toda enfermidade física,
emocional, renda-se a Jesus Cristo e oramos também por justiça de Deus e livramento em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estamos juntos aqui no propósito da oração da vida extraordinária. O Senhor me deu a direção de fazer essa planilha. É uma planilha com 7 áreas da vida. Você vai escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração e aqui embaixo você vai marcar cada dia. Hoje nós estamos no 3º dia desse propósito, são 21 dias que estamos de oração e jejum. Você pode entrar nesse propósito, você pode baixar essa planilha lá no meu site, é gratuito, www.vinicius7.com.br. Se não conseguir baixar a planilha, pega uma folha em branco, anota essas 7 áreas aqui, e faz aí a sua planilha, mas não deixa de orar. São 21 dias que nós estamos em oração. E um detalhe, estamos firmes, amém? Não vamos quebrar esse propósito. Talvez você nunca fez um propósito até o fim, mas isso é disciplina, você vai conseguir, em nome de Jesus, amém? Nós temos que aprender a começar um propósito e terminar. Fique firme no propósito, em nome de Jesus Cristo. Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra profética. Antes disso, quero te pedir, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E também quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Quantos pedidos você está fazendo a Deus? 5, 10, 20? Quantos pedidos você está fazendo? Compartilhe pelo número de pedidos. Porque nós estamos pedindo coisas a Deus. Estamos apresentando nossa vida a Deus. Mas será que nós não podemos também compartilhar a palavra com alguém? Porque estamos pedindo algo para Deus e não queremos fazer nada para Ele. Eu gostaria muito que você compartilhasse com as pessoas próximas de você. Abençoe alguém próximo de você. Precisa dessa oração, precisa dessa palavra. Deus me deu uma palavra. Como atravessar um tempo de transição. É uma palavra forte. Como atravessar um tempo de transição. As pessoas olham para a vida da gente e elas esperam que a gente esteja parado, travado e que fique ali naquele lugarzinho exatamente onde você está a vida toda. Mas Deus é um Deus de movimentos. Eu já fiz vários movimentos na minha vida, dirigido por Deus. E estou aberto a todo movimento que Deus Ele tem para a minha vida no futuro. Então eu não me apego. Não me apego nem ao que eu construí, nem ao que eu tenho feito. Eu me apego a uma coisa, aos planos e propósitos que Deus tem para a minha vida. E nós devemos estar assim, exatamente assim, apegados ao plano e ao propósito que Deus tem destinado para a nossa vida. E tem um texto que eu estava meditando, que é 1 Crônicas, capítulo 14, verso 2. Olha o que está escrito. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Entendeu Davi que estava confirmado como rei. Mas espera aí. E quando ele foi ungido lá por Samuel rei, será que ele ficou todos esses anos batalhando, porque depois ele teve a batalha contra Golias, depois outras batalhas, batalha contra o próprio rei Saul? Mas só agora que ele estava no trono que ele se deu conta. Puxa, foi Deus que fez isso na minha vida. Foi Deus que me estabeleceu como rei nesse lugar. É maravilhosa essa passagem. Talvez você leu muitas vezes e não se deu conta do que está escrito aqui. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel. Às vezes Deus nos coloca num lugar e a gente não entende a transição que aconteceu, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. Muitos estão perdidos e não sabem atravessar a transição. E daí eles permitem com que crises entrem dentro da sua alma. Porque é isso que acontece, quando você não entende a transição que Deus está trazendo na tua vida, entra dúvida, entra ansiedade, entra desconforto, entra tantas coisas dentro do seu coração. Por quê? Porque você não está entendendo a transição.
Você não está entendendo o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo falar com você. A nossa vida, quando estamos sendo dirigidos por Deus, muitas vezes ela vai, sofrer alterações. Deus vai mandar você para cá e depois vai mandar você para lá. Deus vai mandar você fazer uma coisa, depois vai dizer, larga isso agora e faz isso aqui. Porque o nosso Deus é dinâmico. Ele está sempre movimentando coisas novas, trazendo novas experiências, abrindo caminhos, abrindo portas para a nossa vida. E nós devemos ter fé e devemos ter confiança no que Deus está fazendo. E existem algumas coisas que você tem que entender sobre transições. Primeiro, permaneça no ambiente onde a presença do Senhor está. Jamais saia de um lugar de favor. Agora, se você sentiu que Deus está querendo lhe movimentar, vá com a presença. Vá, se movimente para onde Deus está lhe direcionando. É como eu digo, nós não podemos estar apegados a um lugar. Não podemos estar apegados a uma geografia. Nós devemos estar apegados a um propósito. Ao que a presença de Deus está movimentando e está fazendo na nossa vida. A transição, ela não acontece quando algo muda por fora, mas quando algo desloca por dentro. A transição, eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Inclusive, convido você a escutar a palavra que eu ministrei às 9 da manhã, tá? Você vai entender mais sobre isso. A transição não acontece quando algo muda no lado de fora. Não é pelas circunstâncias, pelas notícias, pelo governo, pelas mudanças que está acontecendo, não. A transição não acontece por essas mudanças aí. A transição acontece quando algo desloca aqui por dentro. É aqui. É aqui dentro. É quando algo desloca aqui dentro. É quando Deus está dizendo, ei, sai desse projeto e entra nesse outro aqui. A segunda coisa, para você atravessar uma transição, não lute contra o processo que o Senhor está colocando no seu caminho. Você está sendo moldado para sustentar o que virá. Você está sendo moldado para sustentar o que virá. Então guarde isso aí no seu coração. O que virá? O que Deus tem para mim? É sobre isso. Então Deus está criando uma estrutura para que você possa suportar o que Ele tem reservado para a sua vida. E a terceira coisa, movimente-se pela fé. Portas proféticas só se abrem quando você está em obediência, quando você dá o passo. Não é quando você visualiza a terra, é quando você coloca seu pezinho lá dentro. Então, portas proféticas só se abrem pela obediência à direção de Deus, ao que o Espírito Santo está fazendo de novo na sua vida. Você não entende o porquê de alguns chamados, o porquê de algumas mudanças, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está movimentando aí na tua vida. Então pega essa palavra, uma palavra profética, uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Eu quero declarar agora o Salmo 91. Volto a pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. E hoje não tivemos a nossa mesa de conselhos dentro da academia, mas amanhã, às 9h45 da manhã, eu vou entrar ao vivo na academia aqui no Global para dar conselhos para você, para lhe ajudar nas dificuldades que você tem, tirar suas dúvidas, certo? É um tempo que eu tenho com todos os meus alunos da Academia Kindle. Eu convido você a se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo. Você é nosso convidado, certo? Hoje à noite estarei ministrando em Ribeirão Preto e hoje à noite mesmo já retorno para São Paulo em nome de Jesus, certo? E também quero falar dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Vai abençoar a tua vida tremendamente. Os dois juntos têm mais de 700 orações, né? Então vai enriquecer a tua vida. Tem direções aqui, enfim, é uma bênção. E eu convido você a adquirir através do nosso site www.vinicius17.com.br.
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, inscreva-se aqui no canal. Vamos caminhar juntos, certo? Você só vai ser abençoado. Eu quero ser uma bênção na tua vida. E aqueles que estão conosco nesse propósito, compartilhe essa oração. Não esqueça disso. Tem muita gente aí próxima de você que precisa dessa palavra. E você que está aqui pela primeira vez, você pergunta assim, posso entrar no propósito agora? Pode. Entra pela fé. Entra pela fé. Amém? Entra pela fé. Entra pela fé, entra, sabe, sem quebrar o propósito. Entra com confiança em Deus, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Pega aí os teus pedidos de oração. Você que ainda não baixou a sua planilha, baixa lá no meu site. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco, como eu disse, e ajeita aí as 7 áreas e faça seus pedidos de oração. Eu tenho pedido para todas essas áreas aqui, todas, né? Espero que você também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção agora sobre o pedido de oração de cada um dos teus filhos e filhas. Apresentamos a Ti nossas petições, pedimos, ó Deus, a Tua resposta, pedimos o Teu milagre, pedimos o Teu livramento, pedimos a Tua intervenção, pedimos as Tuas bênçãos. Meu Deus, toca com Teu poder em cada pedido, derrama da Tua graça e derrama do Teu favor. Oramos e pedimos, Senhor, guia nossos passos, guia todas as coisas em nossa vida, para que a Tua perfeita vontade se cumpra em nós. E te pedimos, enche-nos da Tua presença. Sim, ó Deus, que cada lar receba da presença gloriosa de Deus, que a glória de Deus entre nesse quarto, que a glória de Deus entre agora nessa casa, que a glória de Deus entre dentro desse carro. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. E profetizamos, Pai, bênçãos na vida espiritual, bênçãos na vida familiar, bênçãos na vida financeira, bênçãos na vida emocional, bênçãos nos relacionamentos, bênçãos na saúde e bênção na justiça e no livramento do Senhor em nossa vida. Senhor, oramos agora para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. No poderoso nome de Jesus Cristo, que a cura, por meio de Jesus Cristo, toque no teu corpo físico. Senhor, leva embora a infecção, leva embora o nódulo, leva embora o câncer, leva embora as alergias. Em nome de Jesus, Pai, declaramos paz sobre essa vida, alegria do Espírito Santo. E aquele que está caído, aquele que está enfraquecido, que receba uma força sobrenatural do Senhor. Meu Deus, que a unção fortalecedora do Espírito de Deus, a unção fortalecedora do Espírito de Deus, toque nessa pessoa. Toque com o teu poder. Toque com o teu poder. E que toda a opressão espiritual, todo o combate espiritual que essa pessoa tem enfrentado, na mente, na alma, nós damos uma ordem: mal, sai em nome de Jesus. E invocamos o nome de Jesus Cristo. Diga comigo: Jesus, vem sobre mim. Invoque a presença de Jesus. Chame pelo nome de Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estarei aqui junto com todos vocês, se assim Deus permitir. Até mais e que Deus os guarde.